Nascido na França em 3 de 10 de 1804, Allan Kardec, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, tinha em seus antepassados muitos que se dedicaram à advocacia, como também à magistratura, ele logo se interessando pelas ciências e filosofias, tanto é que em 1849 regeu algumas cadeiras de fisiologia, astronomia, química, física, bacharel em ciências e letras. Tinha ligação com a maçonaria e falava o alemão, italiano, espanhol e inglês, como também um pouco de holandês. Com todo esse conhecimento, foi ele convidado por amigos a participar de reuniões de fenômenos espirituais ou mediúnicos. Ficando ele por algum tempo, pensou em desistir, mas os amigos o convenceram para que pudesse permanecer com seus estudos e experiências para provar a existência do espírito, como também os meios de ele se comunicar, que são variáveis. Foram surgindo então os livros, não de sua autoria, mas dos espíritos que passava para os médios e ele ia codificando-os. Em 1857, surge o primeiro com o nome O Livro dos Espíritos. Em 1861, Livro dos Médios. E 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, formando assim a trilogia Filosofia, Ciência e Religião, que tem por objetivo a religação com o Criador, precisando para isto as virtudes que sintetizam a união com sua divina vontade. Depois vieram os livros Céu e Inferno e a Gênese. Surgindo assim o Espiritismo como ciência que estuda a relação ou intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual por meio de provas irrefutáveis, sendo assim ciência. Deixando Kardec para o conhecimento público em termos formais, pois o Espiritismo tem por objetivo dar meio suficiente através do entendimento, uma grande contribuição para o engrandecimento do ser humano, principalmente nesse final de ciclo, onde se faz presente o juízo final e a separação do joio do trigo. É mais uma contribuição do Criador à criatura. A comunicação com os mortos ou com os espíritos é desde a antiguidade, pois a palavra de Deus ou suas mensagens vem através dos espíritos seus mensageiros até nós. O nosso anjo de guarda já viveu na mesma condição nossa. É importante lembrar que somos influenciados por espíritos, uns que agem para o bem e outros para o mal. Moisés tinha 70 homens de 12 profetas ou médios com o objetivo de o ajudar em suas tarefas. Certa vez ele proibiu a comunicação com os mortos e algumas pessoas foram falar com ele, perguntando por que ele tinha proibido esse intercâmbio, sendo que alguns dos seus médios estariam se comunicando com os mesmos. Ele então falou: "Eles sabem o que estão fazendo, vocês não." Pelo Espiritismo, Moisés é a primeira revelação, ele que trouxe a ideia do Deus único, mas quem já leu sobre a vida de Akhenaton sabe que ele já se referia ao tema antes de Moisés. Jesus tinha 72 homens com o objetivo de o ajudar em sua missão, escolhendo 12 com o objetivo de simbolizar ou representar as 12 tribos de Israel. Devemos lembrar que ele também se comunicava com os espíritos, conforme está escrito na Bíblia. Vejamos. E vereis os anjos subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem, pois podemos concluir que Jesus intercambiava com os mesmos. Para o Espiritismo, Jesus é a segunda revelação, e antes dele passar dessa vida para outra, falou: "Eu vou ao Pai, mas não os deixarei órfãos." Tanto é que 50 dias após ocorreu o fenômeno do Pentecoste, onde uma falange de espíritos se comunicou com os médios, e esse intercâmbio é por onde se recebe as instruções do Pai Criador, e dessa forma é por onde nós não estamos órfãos. Além do mais está escrito: "E derramarei o meu espírito sobre toda a carne." Não podemos ter dúvidas
de que a mediunidade se faz presente no seio da humanidade das mais variadas formas, com o objetivo de ser utilizada para o bem, e quem fizer uso contrário terá de responder. O Espiritismo veio por Kardec como a terceira revelação, como já foi falado, para provar a existência do Espírito, como também os meios que ele se comunica. Mas todo reencarnacionista já sabia e sabe da existência do mesmo. Jesus sabia, Moisés, há 5.000 anos atrás, o budismo, ioguismo, hinduísmo, já falava em termos de reencarnação. Kardec tinha vários médios que o ajudou em suas tarefas, e uma delas era Jafete, sonambúlica, há relatos, e que esse espírito é quem animou na personalidade de Chico Xavier. Antes de ser Jafete, teve uma reencarnação de Joana a Louca, onde ela se cortava toda. Há relatos de que Chico Xavier não tirava sua própria barba, pois podemos fazer ligação com a reminiscência da reencarnação de Joana a Louca. Allan Kardec dizem que deveria reencarnar para terminar a sua missão, pois não a concluiu. Estaria esse relato em livro Obras Póstumas, e dizem que foi retirado. Reencarnou em 1898 em Portugal, e quando tinha 2 anos de idade, em uma reunião, foi constatado como tal. Dessa forma, a espiritualidade o desencarnou, vindo ele a reencarnar no Brasil em 5 de 6 de 1910, na cidade de São Paulo, com o nome de Oswaldo Polidoro. Desencarnando em 2000, é importante lembrar que deixou muitos livros escritos, como também vários vídeos. Para que não haja preconceito, é importante ler os livros como também ver os vídeos, pois não podemos falar daquilo que nós não temos conhecimento. A palavra espiritismo tem um sentido mais restrito. Doutrina dos espíritos, ele é mais abrangente. Devemos falar dos confrades que são conservadores, aqueles só aceitando Allan Kardec, Chico Xavier e Divaldo, esquecendo-se de que está escrito que o Espírito sopra aonde ele quer. Então, muitas mensagens, não podendo vir pelo Espiritismo, os Espíritos enviam pela Umbanda, Teosofia, Espiritismo Universalista e outros, pois os desígnios de Deus serão sempre cumpridos, e não será o homem que vai colocar obstáculo nos mesmos. Também é importante lembrar que muitos dos espíritos que agem no Espiritismo, eles também trabalham na Umbanda, Teosofia, Espiritismo Universalista, como outros, com nomes diferentes. Aos confrades que têm um condicionamento milenar, aonde esse comportamento faz com que não entenda e não compreenda a evolução da própria doutrina que professa, como também não aceitando ou compreendendo muitos confrades que têm um conhecimento maior do que eles. Para mudar esse comportamento é necessário primeiro se conscientizar do mesmo e depois olhar para frente e não para trás. Paulo de Tarso deixou escrito alguns dons do Espírito, mas no livro dos médios esse número é bem maior, e mesmo assim não estando todos os dons escritos. Vejamos bem uma nota muito importante. A revelação se fez assim parcialmente em diversos lugares por uma multidão de intermediários, e é desta mesma maneira que prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Esse trecho está no livro A Gênese, de Allan Kardec. Ainda mais, uma outra nota. Quaisquer dos confrades das lides espíritas que se mostrarem imobilistas estarão contrariando frontalmente aquilo que Kardec apontou como caráter da revelação espírita. Ela tem de ser
e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, e o Espiritismo assimilará toda e qualquer doutrina progressiva, de qualquer ordem que seja, desde que haja assumido um estado de verdade prática, pois sem ele se suicidaria. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Esse trecho também está no livro A Gênese de Allan Kardec. Vejamos mais. O Espiritismo adverte, ilustra e consola. Tenha um bom dia e até a próxima!